Olá, sejam então bem-vindos a mais uma aula da MDS Info, meu nome é Marcos Dias. E nesta aula aqui nós vamos trabalhar com uma situação de meta, tá ok? Para você que trabalha com uma equipe, quer mostrar o resultado em relação a metas dentro de um gráfico, ou até mesmo uma meta individual sua, né? Esta aula é voltada para você. Para isso, então, eu criei aqui uma planilha, onde eu tenho aqui o nome dos vendedores, né? Tem aqui o quanto cada vendedor vendeu, note que eles vendem em casa, apartamento e tudo mais aqui. E aqui eu tenho o gráfico de metas, onde nós vamos criar nosso gráfico aqui. Eu já criei aqui uma lista, né? Uma lista, e aqui eu tenho o nome dos vendedores. E aqui eu quero saber o quanto cada vendedor vendeu. Bom, antes de mais nada, aqui embaixo eu tenho aqui a meta da empresa, né? E tenho aqui um símbolo de porcentagem, onde eu quero saber o quanto até agora a minha empresa faturou em porcentagem. Aqui do lado eu tenho a meta individual. Note que são os valores iguais. Se somado esses valores aqui, eu tenho este resultado aqui, tá? Mas os valores aqui são diferentes, eles poderiam ser aleatórios. Ser para mais ou para menos. Bom, vou fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui, dividido por 2. Vou dar um Enter. Surgiu a metade. Então, a metade só pode ser 50%. Só para eu te mostrar uma coisa. Se eu quero saber quanto um valor é representado em porcentagem de outro valor, o que eu vou fazer? Vou vir aqui embaixo, igual. Esse é o resultado que surgiu aqui. Eu quero saber o quanto em porcentagem ele representa esse outro resultado aqui. Então, eu vou fazer dividido pelo outro resultado, que é a meta aqui. Vou dar um Enter, está lá, ó, 50%. Claro, saiu em porcentagem porque aqui já está configurado em porcentagem, senão sairia em número lá, né? Olha lá, ó. Como está em porcentagem, está assim. Beleza? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois dados logo aqui, inserir colunas, lembra o gráfico de colunas aqui, já vou fazer bem rápido aqui, vou deletar isso que eu não vou precisar, simplesmente clicando e dando um delete, inclusive até na linha de trás aqui, ó, eu não gosto dessa linha, tá? Então fiquei com uma coluna assim, essa coluna eu sei que representa isso aqui, beleza? Vou configurar essa coluna da seguinte maneira, botão direito em cima dela, formatar série de dados. Aqui onde está sem intervalo, vou puxar aqui para 0. Se eu fechar aqui, vai ficar assim, ó. Tá ok? Bom, vou voltar aqui no mesmo local, formatar série de dados. Já vou formatar o preenchimento disso aqui. Em preenchimento, vou mexer com gradiente. Vou escolher uma cor aqui, ó. Cliquei na primeira aqui. Vou escolher uma cor preta. Aqui no meio aqui, eu vou escolher uma cor meio avermelhada, assim. No final aqui, uma outra cor preta também, certo? A cor é indiferente. Você pode escolher a cor que você quiser. Eu quis escolher esse jeito aqui, tá ok? Bom, aqui atrás, no campo de trás, aqui, ó, cliquei aqui, botão direito em cima, formatar área de plotagem e vou lá em preenchimento do gradiente. Vou mudar essa cor aqui de uma cor bem oposta que eu peguei. Beleza. Então eu tenho uma cor bem oposta. Então o que eu tenho? Tenho uma coluna, isso que está em vermelho aqui é a minha coluna, e a parte de trás dela, né? Tenho ali. Vou clicar aqui do ladinho também, onde está mostrando aqui as porcentagens, botão direito em cima, formatar eixo. Tem um cara aqui, ó, chamado máximo. Ele está em automático. Vou clicar em fixo, vou apagar o que está ali e vou deixar em 1. E vou mandar fechar. Ele ficou assim, ó, exatamente nos 50% que era para estar. Se eu agora vier aqui diminuir, ó, olha só que interessante. Então eu tenho isso aqui. Conforme aumenta os valores aqui dentro, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, olha lá, mais 9 que o 9. Olha lá, está em 52%, ele vai subindo. Ó. Vou colocar mais um 0 ali. Olha lá, ó, 73%, está subindo, tá vendo? A cor está subindo por quê? Porque a parte de trás está pintada e eu tenho a coluna aqui. Então é a coluna que está subindo. Se eu apagar tudo aqui, por exemplo, ó, note que eu tenho só a parte de trás. Tá vendo? Muito bem. Essa é a ideia. Agora o que eu quero fazer? Eu vou pegar aqui, inserir aqui, deixar em formas, inserir forma, pegar o primeiro aqui, primeiro carinha aqui, ó, certo? A caixa de texto. Dei um clique nela, né? E vou fazer o seguinte. Aqui onde é 50%, eu vou deixar fixo aqui 50% aqui dentro. Então, simplesmente vou colocar ali 50%.
Vou pegar isso aqui, vou deixar em uma cor branca, sem preenchimento. Isso aqui é só maquiagem, tá? Tá lá. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá em cima. Peguei o mesmo cara. Vou pegar isso aqui, vou deixar sem preenchimento. Só que em vez de eu colocar 50% ou 100%, vou simplesmente dar um igual e clicar nessa célula aqui, ó. Então note que está lá. Agora se eu posso deixar ele centralizado, bonitinho. Opa. Beleza, tá ali. Então agora conforme eu aumento, então, olha lá em cima altera e aqui no meio não, continua fixo 50%, beleza? Esse espaço aqui do lado eu quero deletar, então cliquei aqui, prefiro deletar e prefiro diminuir um pouco mais aqui, que eu vou criar mais 2 gráficos e eu quero ganhar espaço. Beleza? E os outros lá. Muito bem, feito isto, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou dar um delete, vai ficar assim. Né? Vou trazer o quanto cada vendedor vendeu usando a função soma C. Né? Uma função bem conhecida para você que vem acompanhando as aulas em sequência aí. Tem aqui intervalo. Vou pegar o nome dos vendedores lá então. Fixado, ponto e vírgula. O critério é a palavra do lado, ponto e vírgula. E o intervalo de soma. Beleza, fixado, fechei parênteses e dei um Enter. Então tá lá. Olha só. Ali está em 17%, conforme eu vou aumentando aqui, ó. Olha só. 33. Olha que interessante. Beleza? Puxar tudo lá. Então, até agora, eles venderam aqui 80%. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo, né? Sem pegar o total. Esse total aqui embaixo eu não preciso. Vou vir aqui em inserir gráficos, pegar o primeiro de coluna mesmo. Vou deixar aqui do ladinho. Ajeitado. Esse meta individual aqui, valor aqui, botão direito em cima, formatar a legenda. Vou mudar isso aqui para baixo. Lá, inferior. Deixei embaixo aqui, para ficar mais interessante. Então note que a meta individual, a cor que está sendo representada é vermelha. Então tem aqui as colunas em vermelho, né? Cliquei em cima dela. Vou vir aqui, ó, alterar tipo do gráfico. Note que estou aqui em designer, tá? Alterar tipo de gráfico, linha. Peguei o primeiro de linha, vou deixar uma linha reta. Se as metas fossem diferentes, por exemplo, assim, vamos supor que aqui na Leila, a meta dela é o dobro dos outros. Então vou dar um igual, né? Clicar ali vezes 2, por exemplo. Olha só. Então deu um pico lá em cima, ó, tá vendo? Valor deu um pico lá em cima, na meta da Leila aqui. Nesse caso, não. Nesse caso, eu vou deixar tudo igual. Quero uma linha reta mesmo. Mas poderia ser qualquer meta, tá? Bom, agora é só questão de maquiagem isso aqui. Depois eu faço isso. A questão é, eu quero criar um gráfico agora individual. Então, conforme eu crio a lista aqui, né? Para você que não está lembrado como criar a lista, eu vou fazer o seguinte, ó. Cliquei na célula, dados, validação de dados aqui. Vou dar um limpar tudo e vou voltar no mesmo local. Então tá aqui, ó, não tem lista nenhuma, certo? Cliquei aqui, dados, validação de dados, né? Vou deixar isso aqui em lista. E aqui, nesse espaço, eu vou pegar o que eu preciso, que são os nomes. Então eu tenho aqui, ó, sei que os nomes até aqui não se repetem, ó, certo? Peguei o que eu quero, vou dar um OK, pronto, tem uma lista lá, ó, certo? Bem simples, né? Bom, vou criar então o seguinte. Eu quero saber o quanto em porcentagem cada vendedor vendeu a respeito da sua meta. Quem já alcançou a meta, quanto que falta para a meta, esse tipo de coisa. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, ó, sinal de igual, C, abrir parênteses. Vamos trabalhar com C. C o quê? Se a palavra que estiver aqui do lado for igual a este primeiro vendedor aqui, então eu quero que ele vendeu dividido pela meta individual. Caso contrário, né, que é o ponto e vírgula lá, vou abrir outro C e vou dizer a mesma coisa. Se o que estiver aqui for igual ao que estiver aqui embaixo, né, o outro nome ali, então eu quero o valor que ele vendeu dividido pela meta individual.
Caso contrário, C. Isso eu vou fazer até o final. Olha só. Isso aqui. Muito bem, está indo lá. Vou clicar aqui, igual a isso aqui. Então, eu quero isso aqui dividido por esse. Caso contrário, se o que tiver lá em cima for igual ao que tiver aqui, então eu quero isso aqui dividido por isso aqui. Caso contrário, se o que tiver aqui for igual ao que tiver aqui, então eu quero isso aqui dividido pela meta individual. Caso contrário, eu poderia abrir outro C aqui e fazer para o último, mas eu não preciso. Por quê? Porque já foi todas as opções. A única opção que sobrou é essa aqui. Então, caso contrário, isso aqui dividido por isso, né? Vou fechar meu parênteses. Note que a cor do meu primeiro parênteses é preta. Então, eu não preciso contar quantos parênteses eu abri. Simplesmente, eu vou ir fechando até a cor do último parênteses ficar preta. Ficou preta, pronto. Dei um Enter lá, ficou assim. O que eu vou fazer? Vou deixar em porcentagem, né? E tá lá, ó. A Ivonete vendeu 49%. A Cristina vendeu 77%. O Victor 71%. O Marcos já vendeu 122%. Olha só. Ele ultrapassou já o limite ali, ó. A meta ele já ultrapassou. Maravilha. Vou selecionar aqui esses dois dados. Vou inserir colunas. Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Vou deletar aqui tudo isso que eu não vou precisar, né? Só o título ali eu vou deixar. Eu vou fazer da seguinte maneira. Então, é só uma questão de ajeitar isso aqui. Eu posso apagar. Antes de apagar, botão direito em cima, formatar eixo, né? Vou deixar em fixo aqui 1%. Olha lá. 1%, se eu alterar aqui o nome aqui, Ivonete, lá, beleza? Só que isso aqui do lado eu não preciso, vou dar um delete aqui. Nesse espaço que está aqui, vou fazer o seguinte, botão direito em cima, formatar série de dados em cima da coluna, vou deixar em 0 lá, daí ele ocupa todo, né? Olha lá, bacana. E vou fazer o mesmo efeito que eu criei ali, então botão direito em cima, formatar série de dados, vou lá em preenchimento, preenchimento gradiente, vou alterar isso aqui para uma outra cor. Vou deixar essa mesma cor aqui só para ser mais rápido. Vou mudar a cor do fundo. Botão direito, área de plotagem, né? Gradiente. Vou escolher uma outra cor aqui bem oposta a essa. Olha lá, certo? Vou só, para finalizar isso aqui, vou pegar o primeiro aqui e colocar lá embaixo. Ó. Deixar sem preenchimento. De igual. E vou clicar aqui na porcentagem. Deixa uma corzinha assim. Beleza, conforme eu vou mudando aqui, né? Olha só que bacana. Muito bem, então. Agora é só uma questão de pura estética, né, galera? Posso vir aqui escolher um outro tipo de fonte, ó, tá vendo? Com outro tipo de fonte. Poderia colocar uma imagem de fundo, né? Clicar aqui, ir lá em formatar, preenchimento da forma. Posso vir aqui e colocar imagem, gradiente, textura. Nesse caso, eu vou colocar um gradiente aqui. Certo? Coloquei lá atrás, enfim. Eu poderia agora manipular da maneira que eu quisesse. A ideia é que você entenda simplesmente isso. Como construir um gráfico aí para atingir as metas. Então aqui eu sei o quanto ele vendeu. Eu também poderia criar outros dados aqui me dizendo quanto falta para alcançar a meta. Aí vai de você usar a imaginação aí, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Continue acompanhando o nosso canal aqui no YouTube e a nossa página no Facebook. E até a nossa próxima videoaula aí. Tchau, tchau.